Isso. Bom dia, professor doutor Jalber, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bruno Bom Rodrigues, nosso dia, parceirão. Bom dia a todos. bom dia, Soube essa saudações história. a todos da sala, saudações, Jalber, saudações, Marta. Olha, eu quero apresentar para vocês, o nosso convidado muito especial, o professor doutor Jalber Luiz da Silva, conhecido como professor Jalber, né? Ele é formado em doutor em Ciências Sociais pela Unigran Rio, mestre em Ciências da Educação pela UFRJ, especialista em Organização Curricular e Práticas Docentes pela UERJ, bacharel em Direito pela Unesa, né? Ele é profissional atuante na área de educação das relações étnico-raciais, né? Metodologia da pesquisa, introdução aos cultos ameríndios. Como se lê, Ameríndios. professor? Tribos Ameríndios. índios. Ameríndios. Ameríndios, eu imaginei. Nunca tinha lido a palavra assim. Pois é, isso aqui é Pesquisador. epistemicídio, tá vendo? É, isso aí. Pesquisador da temática do racismo epistêmico contra os cultos afro-ameríndios. Gente, que interessante. Estou ficando cada vez mais curiosa. Editor de material de pesquisa independente para divulgação científica e atualmente é coordenador de ensino e pesquisa do Instituto Afro-Ameríndio de Pati Aqui onde eu do estou. Alferes. Gente, olha, professor, seja muito bem-vindo. Né? Acredito que vai ser uma manhã curta, né? Para o tanto que você pode contribuir com o nosso trabalho, com nós educadores conosco, né? Já tem gente aqui na sala desde cedinho aguardando. Deixa eu dar um bom dia aqui para os professores que estão na sala dos professores aguardando, já com a sua caneca de café. Como a gente está de Importante. casa, alguns, né? Como alguns estão de casa, acredito que vão ter muito mais do que um biscoitinho pedagógico. Se estivéssemos na escola, na sala dos professores, estaríamos com a mão naquele pote de biscoito pedagógico, né? Compartilhando. Não sei hoje, por conta da Covid, aquele pote seria abolido, né? Porque aí a gente teria cada um com o seu Sim. biscoito. Ó, o Tiago já está aqui. Bom dia, Tiago. Bom dia, Getúlio. Bom dia, Lúcia Almeida. Bom dia, Fabi. Alexandre Madeira. Adriano Oliveira. Professora Claudirene. Francisco. Neuza. Enelício. Márcio, Sabrina, André Garrido, bom dia, Marinete da Silva, Lívia Pinheiro, Simone Couto, Parcerona, Cida Mendes, Márcia Dutra, Sandra Barbosa, Carla Fortuna, Moema Nogueira, Elizabeth, Ana Carla, Denise, Cláudia, Gilberto, Márcia Vicente, Mayra, Lucimar, gente, já tem bastante gente, Ana Maria Alves, Cristiane, Aline, Gilda, Iris, Ana Paula, Val. Bom dia, pessoal. Eu quero passar assim a palavra ao professor Jalber, que tem bastante para compartilhar conosco essa manhã. A live de hoje tem como tema central o racismo estrutural na sala de aula, o lugar de fala do outro. Eu gostei muito desse termo que você usou, fala do outro, né? Remete a gente a Lacan, que fala do quanto o outro, estamos implicados pelo outro, atravessamos o outro e somos atravessados por ele. Né? Seja bem-vindo, professor, fique à vontade. Você compartilhou o slide? Compartilhou aí, Bruno? Eu Ô, coloquei professor. já. Eu preciso saber Tá. se está aparecendo. Já está aparecendo. Sim. Já está aparecendo. Bom, agradeço aí a apresentação, a oportunidade. E antes de entrar mesmo na temática da apresentação, eu queria só fazer uma observação com relação à sua curiosidade com o termo, a expressão científica afro-ameríndio. Ela realmente é de uso acadêmico recente e ela engloba um campo de pesquisa muito novo, no qual tem muito pouca gente engajada nisso.
Eu acredito, ainda não descobri ninguém, mas acredito que aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, só eu faço esse tipo de pesquisa no campo afro-ameríndio, mas a minha é especificamente, dentro do campo cultura, com relação às religiões, aos cultos afro-ameríndios. Para simplificar, por que chama culto afro-ameríndio? Não existe, esse campo defende a seguinte tese, não existe culto afro-brasileiro puro. Não existe culto africano no Brasil. Todos os cultos afro, nascidos aqui no Brasil, criados aqui no Brasil, com influência ou contribuição afro-religiosa, todos eles, sem exceção, nasceram com a contribuição indígena. Sem exceção. Quem for a um terreiro hoje de Umbanda vai ver lá a festa para os caboclos. Quem for para o candomblé de Umbanda vai conhecer lá a festa dos caboclos de Angola. Olha só, caboclo de Angola. O índio que veio de Angola. Né? A contribuição indígena está lá, todos os tipos, são 12 tipos de candomblé diferentes, a maioria de nós só conhece um, que é o candomblé de orixá, né, que é o que aparece em escola de samba, telenovela e tal, e a gente acaba achando que candomblé é aquilo. É o mesmo que conhecer uma igreja batista e achar que todos os evangélicos são batistas, né? E são mais de 100 designações diferentes no Brasil. Assim como os cultos afro-ameríndios, eles têm essa origem. É o encontro do xamanismo indígena com o xamanismo afro. E é o encontro de índio fugindo na mata com o negro fugindo de senzala. É isso que vai dar origem às nossas religiões afro. Só que umas movimentações políticos-sociais e culturais ao longo da história do século XX tornou, ou projetou, dando assim, com perdão da expressão pouco acadêmica, mas bem real, deu uma bundada na cultura indígena que está lá no candomblé e nas umbandas e apagou os indígenas da expressão. Cultos afro-brasileiros. Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é um caboclo tupinambá. Mas não é culto afro? Não é afro, é afro-ameríndio. Se as culturas estão lá. Os pretos do candomblé, que fundaram aqui uma religião chamada, que não existe na África, pouca gente sabe o que é candomblé, é a religião brasileira. Os que fundaram usando as ervas que os indígenas ensinaram, porque eles não estavam na África, estavam aqui. Vai precisar de erva? Não tem candomblé sem erva. Então, quais são as ervas? As ervas da Mata Atlântica, onde eles foram fundados. Quem conhecia essas ervas? Quais os nomes delas? São nomes indígenas. As ervas da Mata Atlântica. É verdade, gente, muito interessante. Esse campo, ele difunde essa pesquisa, esse tipo de investigação. Eu, especificamente, pesquiso a origem dos cultos afro-ameríndios e o desaparecimento de alguns deles. Mas, bom, isso daí é o meu campo de estudo, é onde eu escrevo os meus livros e tal, onde eu dou as minhas aulas e tal. O interessante, o importante aqui agora é o nosso enfrentamento. Primeiro, antes de tudo, salve todos os zumbis, salve todas as dandaras, porque a gente está no mês da consciência negra. E temos que saudar, abraçar todos os nossos irmãos pretos, brancos, pardos, todas as nossas irmãs pretas, brancas e pardas, porque somos todos realmente irmãos. E já que a gente está aqui em ambiente de debater, ambiente escolar, né? A gente está aqui num campo dessa discussão, nada mais do que nos emanarmos em função de resolução de problemas que a gente tem nesse campo de conflito e de combate que é, infelizmente, não era para ser isso, mas que é a escola e, às vezes, até a sala de aula. É verdade. A minha contribuição para hoje é tentar fazer algumas provocações, alguns questionamentos, e essa forma que eu vou fazer agora pode, inclusive, eu já peço de antemão minhas escusas, a quem se sentir assim, ofendido, chateado com alguma colocação ou afirmação que eu fizer, porque aqui eu estou muito mais preocupado com currículo, com pedagogia, com psicologia da educação, com filosofia da educação, do que esse mês nos remete, que é o combate ao racismo. A minha forma de combater o racismo é pesquisar o antirracismo. Quais as formas que nós podemos combater o racismo? Eu pesquiso o campo do antirracismo em educação. E eu posso, hoje, eu não sei se eu posso, vocês aqui vão avaliar depois se eu conseguir, mas eu pretendo hoje apresentar essa temática. Eu vou rodar aqui a minha apresentação,
e vou ficar um pouco desorientado, porque na minha tela vai aparecer só a minha apresentação. Então, vocês vão me ver assim, olhando para um texto, como o William Bonner lá, vocês já devem estar acostumados com isso. Eu estou olhando agora para o texto, espero que vocês estejam me vendo aí. Não, mas você está bem, você está aparecendo bem na tela, não tem problema não. Eu não gosto muito de... Duas coisas que eu não me dou bem, é câmera e espelho. Câmera eu me dou bem desde que eu não esteja vendo a minha imagem lá, que é um espelho. Mas vamos lá. Os objetivos, então, olha só. Hoje, a gente propõe aqui uma reflexão e um debate, se for possível, porque o tempo é exíguo, sobre essas representações sociais, aí, representação social no sentido da sociologia e da educação, né? Que estão atualmente em conflito na sala de aula, mas essas representações, a provocação é para que nós façamos uma análise na perspectiva do altruísmo, desse olhar para o outro. Esse outro aí que a professora lembrou do Jacques Lacan, na verdade, ele é emprestado das minhas pesquisas e aprendizado no campo da decolonialidade. Os decoloniais escrevem outro com letra maiúscula, com O maiúsculo, porque se refere a um outro alternativo, e não esse outro que está aí. Aí, é claro, tem o duplo sentido. Tem esse sentido lacaniano, que a professora lembrou, mas tem também esse sentido decolonial, de tirar de mim tudo aquilo que o processo de colonização colocou. E boa parte dos nossos problemas com relação ao racismo no Brasil envolve exatamente essa formatação que a sociedade sofreu no período colonial. Então, a gente tem que ir lá no início, como começou, para compreender as discussões, essas convicções que nós levamos para a sala de aula hoje. Mas o objetivo principal é descobrir caminhos de solidariedade, comunicabilidade, que nós estamos com um problema de comunicação, com essa coisa de polarizar, né, de polemizar, né? Os campos de debate e discussão, eles estão se atrofiando. Então, cada campo, cada polo está criando mecanismos de defesa, de refreio contra o discurso do outro, métodos impeditivos, né? E é claro que isso na escola não funciona. Não funciona. Não existe uma escola em que eu fale sozinho, que a diretora fale sozinho, que os professores falem sozinhos. Isso não existe, esse processo não existe. Né? Então, sociabilidade, comunicabilidade e interação produtiva, que é o objetivo da escola. O objetivo da escola é produzir saberes e conhecimentos a partir das experiências de quem está lá. Apesar da escola ser invadida a todo momento pelos campos de ideia, pela política e, claro, pelas convicções de quem está lá. Né? Eu costumo dizer que quando eu me refiro à escola, eu estou me referindo preponderantemente nessa ordem. Escola é aluno e aluna, a escola é educandos, porque a escola pode faltar tudo na escola. Mas se faltar educandos, a escola não existe. Eu já vi escola sem prédio, já vi escola sem professor funcionando, eu já vi escola sem diretor, já vi escola sem pedagogo, escola sem merendeira, que é uma tristeza. É verdade. Né? Eu já vi escola sem tudo, escola sem prédio, escola embaixo da árvore, mas eu nunca vi escola sem educando. Essa não existe. Não dá. Então, quando eu falo escola, eu estou pensando preponderantemente nesse ambiente em que o educando, a educanda, é o objeto principal. Então, vamos lá, porque o nosso tempo é curto. Vamos começar aí, já que estamos na era dos mitos, né? Na era das mitologias pós-modernas, criadas a partir de discursos. Né? Eu só queria acrescentar aqui, professora e professor Bruno, que esse conteúdo eu posso disponibilizar para todo mundo depois. Perfeito. Sem problema nenhum. Mando por PDF e a professora aí democratiza, socializa aí, o conteúdo. Essa apresentação de slide, né? Vamos fazer uma primeira pergunta. O que é a verdade? Gente, a verdade hoje... É complexa. Infelizmente, a verdade hoje é a ciência. Estamos tentando sair de um debate entre... Eu, infelizmente, vou ter que citar aqui, mas é só por citação, não quero falar disso, entre negacionismo científico e discurso científico especializado.
Quando eu tenho dúvida, eu procuro um especialista. E os telejornais fazem isso com a gente o tempo todo, o dia todo. E com a chegada da pandemia, isso, como está na moda dizer hoje, viralizou. Todo mundo toma como... o seu discurso não está baseado na ciência, o meu está. Como se todos nós fôssemos discursivos, nós somos cientistas. Na verdade, nós pegamos uma carona das indicações. Mas, então, o que é verdade hoje? A verdade hoje é o que a ciência diz. Isso é que é a verdade aceita, é a verdade propalada, inclusive pelos órgãos de Estado das nossas sociedades. Né? A ciência sempre se propalou como o campo da verdade, a possibilidade da descoberta da verdade. Só que a gente sabe que um saber científico de hoje pode ser derrubado daqui a meia hora, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Ele pode ser totalmente derrubado, mas no momento em que ele está em vigor, é a ciência ou é a verdade científica. Então, aqui eu estou me referindo à verdade científica, que é a que nós aceitamos no nosso cotidiano como verdade. A ciência do imperialismo, lá atrás, né, as políticas imperialistas, século XVII, século XVIII, século XIX, criou o mito das raças. E esse é um problema com o qual nós estamos lidando hoje. Olha só, a ciência de lá de trás, do século retrasado, ela inventa o mito do povo ariano, fundamentada numa classificação racial baseada em condições geográficas e climáticas. Olha só, onde é que você nasceu? Eu nasci aqui, abaixo dos trópicos. você não é um ariano. Você nasceu onde? Eu nasci na África Equatorial. Nossa, você está longe de ser um ariano. Você é um preto. Você é da raça negra. Você nasceu onde? Eu nasci no Sudeste Asiático. Não, você é um amarelo. Então, olha só, esse é o primeiro critério. Né? Existiam outros, mas esse foi o que entrou em voga e até hoje nós temos problemas com ele. Ele não é mais aceito cientificamente, não é uma verdade científica, mas ele está na rua, ele está na escola, ele está no... Está impregnado, né? Ele está na pedrada no olho que eu levei quando saí do meu terreiro lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 9 anos, e em 2004. Então, o negócio está feio. A gente já está partindo para vias de fato, né? Por causa dessa classificação aí. Dividiu-se a humanidade em 3 raças distintas. A raça branca, que é a ariana, a raça amarela e a raça negra. Bom, cerca de 6 milhões de indesejáveis, dentre eles judeus, homossexuais, artistas, intelectuais, jornalistas, políticos, foram assassinados na Alemanha nazista em função desse mito. E se lá na Alemanha nazista tivesse gente preta, já era. Isso ainda, esse aqui é o detalhe importante para o Brasil. Raça degenerada. O que é? Toda a mestiçagem é nefasta. Se você já tem raça inferior, né? Na escala aí, raça branca é raça superior, raça amarela dá para quebrar um galho e tal, e a raça negra é inferior e não chega nem perto. Não dá, não tem alma, uma discussão terrível. E o que é raça degenerada? Quando isso se mistura. Nossa, isso é o fim do mundo, é o fim do país, é o fim da nação. Não pode ter mestiçagem. Então, vamos acabar com a mestiçagem. Esse era o discurso daquela época. E isso chega no Brasil muito rápido. Com a fundação das faculdades de medicina no Brasil, essa ideologia científica chega aqui no Brasil e vira política de Estado. Depois se a gente pesquisar lá, a gente vai ver. Bom, lá é o mito da raça e agora a raça como mito. É claro, a gente sabe que raça não existe. Né? Não existe raça humana. O que existem são grupamentos biológicos variáveis de um grupo chamado Sapiens sapiens, lá de trás, né? do grupo Homo sapiens, que ele predominou na Terra e somos nós. Agora, nós temos mudanças biológicas, adaptativas, que vão nos tornar diferentes dependendo do lugar do globo onde nós ficamos. Né? Isso é fato. Raça mesmo não existe. É uma criação. Essa expressão raça, ela em biologia, é usada para animais, né? no reino animal. No mesmo século XIX, lá naquele período ainda, Brasil Império e tal, final do Brasil Império, início do século XX, movimento... Isso acontece primeiro lá nos Estados Unidos e depois isso chega aqui.
expande para a Europa, já em meados dos anos 20, 30, chega aos Estados Unidos e chega aqui também através dos movimentos sociais antirracistas, né? Um movimento intelectual criado por intelectuais anglo-saxões pretos dos Estados Unidos e, posteriormente, no continente africano também, criou um movimento chamado pan-africanismo, que difundiu o conceito de que a África seria a pátria de uma raça e de que os africanos integram uma unidade racial e histórica. Olha só, um discurso importante para a época, uma época de embate realmente no mundo capitalista contra o racismo, e esses discursos acabam chegando às academias, aliás, eles nascem nas academias, e vão gerar muitas publicações, muitos livros, e esses discursos, essas, como chama hoje, essas narrativas, né? Eu não acho muito legal esse termo, mas é muito usado, essas narrativas, essas construções narrativas, elas vão chegar ao campo político e o campo de combate ao racismo. E Professor Jalber, pode falar, Bruno. A respeito dessa decolonialidade, a questão dessa pesquisa acadêmica, nos remete ao livro do Frantz Fanon, né? Pele Negra, Máscara Branca, que vai retratar a questão da decolonialidade, a questão da visão do colonizador e o colonizado. Então, retrata toda essa questão da dominação, né, dos colonizadores num continente africano, continente americano. Isso, Mas um detalhe, Frantz Fanon vai escrever Pied Noir, Masque Blanc, esse que você citou aí, pele branca, máscaras negras, já no final dos anos 50, né? E esse livro ele só chega no Brasil nos anos 70, já no período de ditadura, com uma tradução, uma publicação portuguesa. Aí é que esse texto começa a fazer sucesso aqui no Brasil, já nos anos 70, mas ele só é realmente compreendido, utilizado largamente como material de instrução político-identitária dos anos 80 para cá. Então, mas é um livro dos anos 50, prefácio do Jean Paul Sartre, e é uma visão bem marxista desse problema aqui, né? Aqui, os pan-africanistas, eles são pós-coloniais, vamos dizer assim, são pós-coloniais. Aí entra Anta Diop, Aimé Césaire, vários nomes de intelectuais africanos aqui importantes. Eu não gosto de falar africanos, porque parece que África é um país, né? E África é um continente. Mas congoleses, nigerianos, sudaneses, que vão gerar essa produção acadêmica lá. Essa citação do Fanon ela é propícia porque ela realmente abre um campo, né, do estudo do racismo, do antirracismo, na decolonialidade, na perspectiva da decolonialidade. Mas aí o pós-colonialismo, isso aí vem depois. Lá no final a gente vai citar um deles, que é o Stuart Hall. Mas vamos lá. Nesse conceito, a história não seria feita por indivíduos, classes sociais ou nações, que é como se vinha traduzindo a narrativa histórica, vamos dizer assim, oficial, que hoje o movimento antirracista chama de eurocêntrica, né? Uhum. A história é feita por raças. E ponto. Então, aqui há uma cisão em que se coloca uma raça, pela primeira vez, se coloca uma raça vista ali ainda pelo mundo, no campo do preconceito, como inferior, como numa posição de empoderamento. Né? A história é feita por raças, então eu tenho que contar a história da minha raça, você conta a história da sua raça, e eu conto a história do que a sua raça fez com a minha raça. Do ponto de vista mais ou menos assim. Ou uma narrativa histórica muito ideologizada por finalidades políticas de combater a segregação racial, o racismo e tal. Mas no Brasil, como é que era aqui na nossa terrinha aqui? Pretos, pardos e negros na ordem escravocrata. Muito diferente do que é hoje, mas nem em alguns campos nem tão diferente, porque os preconceitos criados naquela época estão em vigor ainda hoje. A gente que é da educação sabe o que é currículo oculto, né? Então, isso está ainda numa espécie de currículo oculto da sociedade que o antirracismo chama de racismo estrutural. Na verdade, é o que a gente chama, é o currículo oculto. Não aparece, mas está aqui,
né? Está presente e com uma força tremenda, né? Então, mas quem éramos nós, né, afro-brasileiros, afrodescendentes, nesse período? No Brasil escravista do século XIX, mas isso começa um pouco antes, a sociedade era formada por homens e escravos. E me permitam aqui, as minhas irmãs feministas, o tratamento é sempre assim no masculino. Eu estou usando os vernáculos do período colonial, do período imperial. Tá? Homens e escravos. Quando homem quer dizer branco. Escravo quer dizer o quê? São 3 sentidos bem diferentes. Pretos. Quem são os pretos? Os escravizados brasileiros de descendência africana. Cerca de 50%, ou seja, a grande maioria dos escravizados no Brasil Império era de brasileiros. Né? Aos poucos, o tráfico é interrompido, lei do ventre livre e tal, e a reprodução de escravos ela aumenta quando ela é incentivada, ela é motivada, né? E a venda interna, né? Deslocamento de grandes quantidades numerárias de escravos, contingentes de escravos da Bahia para o Rio de Janeiro, por exemplo, no ciclo do café, que é onde nós estamos aí. Então, pretos é o escravo brasileiro. E pardos? É o escravizado de descendência mestiça entre brancos e pretos. É claro que os indígenas também já tinham se mestiçado e tal, mas ele não aparece nas estatísticas desse período. Escravizados de descendência mestiça entre brancos e pretos são os pardos. Essa nominação parda, ela é oficial até hoje. Então, professor, deixa eu fazer uma pergunta que eu estou, assim, encantada, né? Porque eu não sou da área de história, a gente lê algumas coisas, mas, assim, eu estou encantada com o aprendizado, aprendendo bastante. Mas, até hoje, então, o que você está dizendo que essa nomenclatura que a gente está fazendo uma retrospectiva histórica, essa nomenclatura que é usada até hoje, quando a gente preenche alguma ficha, né? E está lá, né? Preto, branco, pardo, amarelo. Exato. Eu sempre fico... Até ontem eu comentei isso. Gente, eu preencho o quê, né? Eu preencho o quê? Porque eu não me considero branca, aí não considero preta, mas sou parda, porque minha mãe é preta, com meu pai branco. Enfim, brasileiro, na verdade, é um mestiço, então... Sabe o que eu falo quando o recenseador vem na minha casa? Eu falo assim, azul. Azul claro. Bota rosa choque. Pink, rosa pink. Gente, porque é loucura, não tem como. Porque é autodeclaração, você pode declarar o que você quiser. Só que, é claro, o recenseador vai rir, como vocês riram, vai falar, não, professor, isso aqui é sério, tem que colocar aqui. Na verdade, é autodeclaração, desde que seja uma daquelas opções que estão lá no formulário. E lá não tem negros. Né? Mas no Brasil, o Império tinha negros. Quem são esses negros? Escravizados de origem africana. Cerca de 10% só da população era de origem africana nesse período. Né? E por que chamava de negro? Né? De negro? Porque essa era a nomenclatura do comércio de escravos. Né? Então, eu fui buscar... chegaram aqui aqui onde eu estou é Pati. Lá no Rio de Janeiro... porque eu sou carioca. Lá no Rio de Janeiro, quando chegava um carregamento de negros, no comércio local eram chamados de pretos novos. Por quê? Porque no Rio de Janeiro é preto, não é negro. É preto. É o sujeito preto, não era cidadão ainda. Né? É o sujeito preto, a sujeita preta. O sujeito pardo e a sujeita parda. E olha só, essa classificação social, ela tinha também uma hierarquização importantíssima, sob cujos efeitos estamos ainda hoje. Entre esses grupos, instituiu-se uma estrutura da sociedade, na estrutura da sociedade, uma hierarquia baseada na origem, na cor da pele e na condição social, com a seguinte configuração. Então, acima de todo mundo lá estão os brancos livres. Supremacia social e econômica. Logo abaixo deles, não tão logo assim, tinha uma diferença muito grande, né? Os pardos libertos. Pardo liberto. Tolerância para alguns direitos da cidadania. Podia se casar? Sim, desde que fosse com uma preta ou com uma parda. Com uma branca, não. Por exemplo. Pardos cativos. Bom, esses estão ainda sob ferros.
alguma tolerância social, eles eram aceitos em algumas, como comensais, como cocheiros de algumas autoridades, até como funcionários do Império, como funcionários, seria hoje um funcionário público, desde que fossem, claro, alfabetizados, que fossem letrados e tal, e pudessem atender ali. Então, esses pardos cativos, libertos também podiam, tinham alguma tolerância social, mas sem direito civil. O cativo sem direito civil, porque ele é cativo. Os pretos libertos, eles tinham só direito à liberdade, a ausência de direitos civis. Para ele constituir uma empresa, ter registro em cartório de algum direito seu, era muito difícil isso, não era qualquer um e não era em qualquer lugar, qualquer situação. Os pretos cativos, né, a ausência de direitos civis. Negros libertos. Chegavam aqui, nesse período, africanos que eram livres, que não eram... que não tinham sido postos a ferro, nem nada, eram negociantes, comerciantes, e tinham tolerância para alguns direitos de cidadania. Se fossem ricos, iam ter um pouco mais de tolerância. Se fossem pobres, talvez fossem até confundidos e presos e postos a ferro também. E os negros cativos, assim como os pardos cativos, ausência de direitos civis. Né? Só um detalhe aqui, no campo religioso, tinha que ter igreja católica para preto e igreja católica para branco. Não era a igreja não era a mesma. Então, aos pretos e pardos era permitida uma organização social chamada Irmandade da Terceira Ordem. Eles podiam criar a Irmandade da Terceira Ordem. Então, essa era uma forma de exercer uma espécie de poder, de empoderamento e tal. Inclusive, muitos sacerdotes de cultos afro-ameríndios eram também fundadores de irmandades. Era uma das formas deles conseguirem fazer o funeral afro, com seus rituais e tal, ali misturado e dentro de um cemitério com uma aparência de católico, mas era tudo para poder exercer essa liberdade religiosa, pelo menos. A violência dessa classificação ela foi tão duradoura, eu diria que ela ainda é, em certos termos, que ainda sofremos a sua influência até os dias de hoje. Nós chamamos isso hoje de racismo estrutural. Né? Esses elementos, esses componentes históricos, eles ainda formatam o nosso currículo oculto social, já que entre professores e professoras eu posso falar assim. Então, o que ficou dessa época? O preconceito de marca. Vocês lembram que lá o que aconteceu? Aconteceu que a classificação era feita pela cor da pele? Não, pela origem. Nasceu no Brasil, é preto. Nasceu no Brasil, mestiço de preto com branco, é pardo. Nasceu na África, é negro. Então, o preconceito de marca ele vem dessa classificação. No Brasil, é o preconceito de cor, né? Onde o indivíduo sofre exclusão por ter aparência ou ser descendente de africanos, mas também não vamos esquecer, asiáticos e indígenas sofrem preconceito aqui no Brasil, preconceito étnico. Então, é verdade. Aqui, preconceito de marca, pela cor da... Preconceito de origem é o preconceito que exclui a pessoa pela sua origem étnica ou social, não importando aí, no caso, a cor da pele. É o que acontece, por exemplo, com árabes, com judeus, né? com os chineses, em alguns países, que acontece com os asiáticos em geral, em alguns países, e olha só, entre africanos, no continente africano, isso também acontece, né? O preconceito de origem, às vezes causando até genocídios, como foi em Ruanda, por exemplo, um dos últimos casos aqui, né? De preto matando preto por racismo. Ameríndios, judeus, árabes, asiáticos, africanos pretos em geral sofrem uma racialização até os dias de hoje. Então, mas e o Brasil atual? Como é que é o nosso gradiente de cores? Né? Esses elementos, vamos ver se esse gradiente ainda representa aquele Brasil Império lá. Como é que... É claro que não, uma coisa mudou. Olha só, quase metade de nós, brasileiros, se declara branco, baseando-se na cor da sua pele. É claro que, como é um critério subjetivo de autodeclaração, não importa o quão moreno, o quão lourinho, o quão sarará, o quão mestiço eu seja, se a minha identidade, se eu olho para mim e me vejo branco, eu vou falar para o recenseador, eu sou branco.
e vai entrar lá para a contagem como branco. 47% de nós hoje não, né? Esse último censo de 2010, a gente está atrasado aí, não teve 2020, mas não vai alterar muito essa tabela, não. A outra, quase metade, se declara, olha só, pardo. Se declara pardo. E está lá, 43,42%. E menos de 10% de nós se declara preto. Parece que o cara tem que ser muito preto para ter certeza de que ele é preto, para revelar o É verdade, pensando assim. Eu sou preto mesmo. Aí, porque se eu for da cor do Jauber, o recenseador vai olhar para mim e vai dizer assim: você tem certeza que é isso mesmo que você quer declarar? Porque eu não estou vendo um homem preto na minha frente. Eu vou dizer para ele: eu sou preto sim, porque é autodeclaração. Coloca preto aí. Se eu disser que eu sou branco, várias pessoas que eu conheci no campo profissional já me trataram como branco. Quando eu me declarei afrodescendente, não, Jalber, você deu sorte. Você nasceu... você não é preto, não. Você não deu esse azar, não. Já ouvi isso. Então, olha só, a nossa configuração entre brancos, pardos e pretos é essa. Né? Grupos étnicos no Brasil, isso é dado do censo. Não inventei isso, não. Então, tá. Quem são os negros? E as negras, é claro. Quem são esses caras? De onde apareceram esses caras? Já que nós somos brancos, pretos e pardos, né? Nos documentos oficiais, na contagem. Os movimentos sociais antirracistas no Brasil, seguindo uma literatura lá dos movimentos pelos direitos civis, que lá é diferente daqui, né? Lá a luta é por direitos civis. Aqui nós deveríamos lutar por direitos civis de igualdade, mas nós lutamos por direitos sociais. Aí é uma luta muito diferente dos americanos. Aqui nós lutamos por direitos, por igualdade, igualdades sociais, que no campo aqui chamamos de igualdade racial. Por quê? Porque nós difundimos, os movimentos sociais antirracistas, difundiram os conceitos de identidade racial, com os quais nós lidamos hoje, e que estão em toda a literatura acadêmica sobre racismo, que está em toda a legislação antirracista, principalmente, né? É o conceito de identidade social. Ontem, a palestrante, inclusive, citou a conferência de Durban, né, que o Brasil mandou uma delegação lá e tal. Sim. Foi muito importante e tal. E, a partir daí, a nossa nossa legislação antirracista passa a ser escrita, e então somos todos pós-coloniais e propalamos por uma identidade ou direito a uma identidade representativa. No caso de pretos e pardos, eles criam uma identidade racial em que a nomenclatura ideal para isso seria a palavra negro, mas também importada, um pouco mal traduzido, vamos dizer assim, do black, né? Que em inglês quer dizer preto, não quer dizer negro. Né? Nigger, que é negro em inglês, mas nigger, lá se você chamar um preto de nigger, você está arriscado a levar um tapa na cara, porque isso lá é uma ofensa muito grave contra um homem ou uma mulher preta. É como chamar aqui de macaco, e às vezes, em alguns lugares do Brasil, de crioulo, de seu neguinho, seu negrão, seu crioleba. As formas aqui são outras. Lá o nigger é a forma de ofensa mais grave, vamos dizer assim. O conteúdo sentimental, social mais grave. Então, essa idade racial é que nos torna, ou vai nos tornar, a partir de um determinado momento, e esse momento tem que existir, senão nós não nos tornaremos negros, isso segundo os movimentos sociais antirracistas, a partir do momento em que nós assumamos a nossa identidade racial, então deixamos de ser pretos, deixamos de ser pardos e pardas, passamos a ser negros e negras. Bom, então essa identidade racial é uma assunção política, político-social. No caso do Brasil, cultural também. Mas é uma assunção. Ninguém é obrigado a tornar-se negro. Você torna-se negro a partir do momento em que você concorda, você assume, né? Você desperta para esse campo, né, de discussão social, de representação social, na verdade. Aí você se torna negro. Aí, meu amigo e minha amiga, já não importa mais a cor da sua pele. O que vai importar para o movimento antirracista é a sua consciência. Esse conceito está fundamentado tanto na descendência afro-brasileira quanto na herança cultural, refletindo uma essência africana herdada. Eu botei entre aspas aí porque
isso é uma construção filosófico-política. Não existiria uma essência africana. Nem em África, se você for pesquisar, existe uma personalidade africana em África. E nós herdamos, talvez, essa personalidade a partir de traços culturais. Né? Mas uma essência africana, isso daí já é uma construção filosófico-política. Com todo respeito, até certo ponto, questionável. Né? No Brasil, o indivíduo que se autodeclara negro, a indivídua também, né, para não ser aqui exclusivista, o faz fundamentando-se numa consciência assumida política e socioculturalmente. Então, ele passa a ser um sujeito histórico aí. Ele passa a ser um sujeito histórico no campo do antirracismo. Ele assume essa consciência porque ele quer combater conscientemente os mecanismos racistas ou raciais, né? que segregam, que excluem, que separam, que causam iniquidade. E pode-se dizer, então, que no Brasil ser negro é uma posição política? Isso é uma pergunta. Ser negro, então, no Brasil é uma posição política? O professor Gelber está querendo dizer o seguinte: ninguém nasce negro ou negra. Você vem a se tornar negro a partir do momento em que você assume uma consciência de que você é esse ser histórico. O Stuart Hall vai chamar de sujeito sociológico pós-moderno. Se é uma assunção de consciência, isso são perguntas. Trata-se de um fato social e cultural independentemente da cor da pele? Isso é uma questão. Isso é uma questão. Pelo que você disse aqui, sim, né, professor? Independente da cor da pele. Eu não sou nem a ciência, nem o pai da verdade. Eu posso e posso estar fazendo... É verdade, é verdade. Não confie no rótulo e na embalagem. Eu adverti que haveriam provocações. Até porque a minha opinião pessoal, individual aqui, ela pode até ter algum valor, mas ela não tem a menor importância. O que tem importância são as reflexões coletivas, interações que nós estamos produzindo a partir do que eu falo. Inclusive, eu vou lamentar muito para mim mesmo se eu for apedrejado no final. Mas alguma coisa, então, foi comunicada. Então, a coisa funcionou. O indivíduo de cor preta ou parda que não conhece ou não assume... O indivíduo de cor preta ou parda que não conhece ou não assume essa consciência, ele estaria equivocado? Já que eu não sou obrigado a tornar-me negro ou tornar-me negra, já que eu não sou obrigado a assumir uma posição, se eu não quiser assumir uma posição, então o indivíduo preto, de cor preta ou de cor parda, que não conhece... ou que conhecendo, não assume essa consciência, ele estaria equivocado? Seria um equívoco da parte dele? Vamos sempre pensar lá na escola, hein? Professor. Alguém quer interromper? Da questão da... Não, essa questão da... Essa questão da segregação no Brasil foi criada uma estrutura administrativa, né, planejada e organizada para que tenha essa segregação mesmo, onde o negro fosse sempre excluído, deixado de lado, desde da abolição, né, no processo da escravatura. Quando houve a abolição, o negro foi planejado e organizado para ficar à margem. Então, gera-se esse debate. Mas daí... Professor? Sim. Professor, tem gente aqui dizendo, né, a Mônica Santos, dizendo que não, baseado nas suas informações, a resposta é não. Olha, eu sei que primeiro já estava me entendendo como parda, agora já entendi que eu não preciso nem ser parda, nem preta, nem branca, eu tenho que ser negra. Autodeclaração. Então, vai decidir o que você tem que ser, porque nós podemos mudar de ideia a hora que nós quisermos. É isso que eu estou entendendo. Essas lives, ao longo da semana, elas têm mexido muito comigo, né? Eu estava comentando anteriormente, da gente repensar a nossa posição diante das questões racistas que a gente vive, né? Das coisas que a gente reproduz dentro da sala de aula, mas também passa pela identificação que eu faço de mim mesma, né? E não só pela cor da minha pele, porque até então é uma questão de pele. Você é uma mulata?
Eu sou uma mulata? Ó, É. eu sempre disse que era parda, mas se ser mulata é o que eu sou, eu adoraria ser mulata. Não Mulato sei e te pardo é a dizer. mesma coisa. Ah, então Olha ótimo, só, mulata. Eu acho até mulata mais bonito do que a palavra eu parda. também, mas a palavra mulato tem sido enxovalhada, escorraçada e quase expulsa do dialeto antirracista acadêmico por essa razão que está aí. O caso da palavra mulato, eu cito só como exemplo e vou tentar ser bastante breve. Criou-se um mito sobre a palavra mulato, de que ela seria usada no Brasil colônia para designar o indivíduo gerado do estupro do senhor branco contra a escrava preta. Mulato vem de mula, né, que é cruzamento, resultado do cruzamento do cavalo com a mula. Né? O mulo seria o mula. Não tem nada a ver isso, gente. Bom, desde então, nos movimentos sociais antirracistas, usa-se essa versão para marcar uma identidade racial fora dessa origem espúria. Não, eu não sou filho de estupro nenhum, não me chama de mulato, não, que eu não gosto. Eu sou negro. Esse é o discurso atual, inclusive propalado pela maioria dos nossos jovens ligados a movimentos antirracistas. Eu já escutei de uma quilombola uma advertência: professor, não use essa palavra aqui no nosso quilombo, porque aqui não tem nenhum mulato, aqui ninguém é filho de estupro. Eu fiquei na minha, porque eu estava na aldeia dela e tal, e quando um jovem chama a atenção de você na frente de outros jovens, haja com respeito e não revide, não nada. Reflita e depois, se quiser, chama esse jovem no cantinho e bate um papo com ele, pede desculpas e tal, tá? E retira o que você disse, se foi ofensa, principalmente se você estiver no território dele, que era o meu caso lá. Mas será que isso é verdade, essa história de estupro, essa história de cavalo com égua e com mula e tal? Vejamos o que diz a ciência, já que a ciência agora que é a mãe da verdade, né? A palavra mulato chegou no Brasil muito antes dos movimentos antirracistas se organizarem. Ela tem origem no idioma quimbundo, trazido pelos escravizados da África Central, ali onde hoje é Angola e Congo, e falado nas senzalas, por volta do século XVI. Esse tem um facsímile aí, eu não sei se vai dar para vocês, nem quem está do celular não vai conseguir ler nada, mas eu vou ler. É um facsímile de um dicionário quimbundo português, de 1826, que eu tenho a cópia dele todo. Quem quiser depois, eu até posso mandar uma cópia. Mulato, M-U-L-A-T-U, a palavra em quimbundo, quer dizer em português mestiço. E também a portuguesada mulato. Isso é 1826, um dicionário escrito na África, em Angola, por um missionário e engenheiro que trabalhava lá. Então, nada de estupro. Não tem... A palavra mulato é assim como farofa, como giló, como quiabo, como fubá, são palavras do idioma quimbundo, como jongo, são palavras do idioma quimbundo, como semba, que deu origem à palavra samba, né? Como camundongo, né? São palavras desse idioma. Então já era o filho de branco com preta, de preta com branco, na senzala do século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, era mulato. Quando ele é liberto, ele continua sendo chamado de mulato. E nos anos 60, 70, se criou até, inclusive, um movimento de orgulho dos mulatos. Professor, temos que rever até essa terminologia dentro dos livros didáticos, né? Pois é. Verdade, isso que eu ia dizer agora. Temos que rever esses conceitos, né? Temos que reformular. Conversa lá com os Kebengele Munanga, com as Nilma Lino Gomes, esse pessoal que é a linha de frente aí. Professora Nilma Lino Gomes, inclusive, se ela estiver nos assistindo, um grande beijo, um abraço, uma amiga que eu tenho lá em Minas Gerais. O lugar de fala. Vamos lá, então. Olha só, já está acabando meu tempo e agora que eu entrei na temática principal. É um conceito... mas aí você vem outras vezes, professor. Você deixou a gente assim com muitas questões para pensar. Parece até o Eduardo Bueno. Agora que vai começar o episódio. É um conceito criado pela teoria das interseccionalidades de opressão sociocultural. Trata das opressões. Interseccionalidade, ou teoria interseccional, é o estudo da sobreposição ou interposição de identidades sociais e sistemas relacionados à opressão, dominação e discriminação. É por isso que o racismo foi para lá, o machismo, a xenofobia, tudo foi para lá. Refere-se a um direito subjetivo de representação social para indivíduos que não têm voz social devido à subalternização sistemática que sofrem no seu grupo social. Então, é um direito subjetivo esse lugar de fala.
por pretender representar ou projetar socialmente os discursos de oprimidos, discriminados ou dominados, o speaking placement, que é como se fala em inglês, a origem do termo, né? Speaking placement, que é o lugar de fala, não é criado como direito de cercear a palavra de outro indivíduo, mas é criado para permitir que um oprimido tenha voz, aquela voz silenciada, a voz dos indígenas. Então, ela vai ter voz, ela vai ter o seu lugar de fala, vai ter o seu placement, seu lugar para falar. Significa produzir na sociedade lugares para que essas vozes silenciadas falem. Não significa aqui é o meu lugar de fala, saia daqui, você não pode falar daqui. Não significa isso. E significa muito menos você daí não pode falar daí desse lugar porque esse lugar não é seu. Ou seja, não foi criado o conceito para se usar como lugar de cala, como tem se debatido hoje aí, né, no campo sociointerativo da internet, vulgarmente chamado de redes sociais. E a fala do lugar? É isso que nos interessa se a gente trabalha numa escola. Qual é a fala do lugar? Qual é o lugar que você quer saber? Lá na escola. O lugar tem fala. Se tem um lugar de fala, todo lugar tem uma fala. E quais são as falas dos lugares? As falas das igrejas, as falas dos congressos, as falas dos departamentos de pós-graduação, as falas das escolas públicas, as falas da vizinhança. São as vozes que reverberam num determinado espaço de interação social. Os discursos proferidos num determinado ambiente social, que no caso que nos interessa a escola, né? Dentro das objetividades, das atitudes, dos comportamentos e compromissos comuns entre os indivíduos desse lugar. A escola é um lugar de fala, então é um lugar que tem fala. Eu quero ouvir a fala da escola. Eu preciso ouvir a fala da escola, porque a fala da escola vai me revelar de que lugar cada uma dessas falas lá está se expressando. E olha só, aí eu vou descobrir, vou conhecer, no caso, nós conhecemos isso no cotidiano, quem trabalha em escola, o universo, o campo de batalha de conflitos e convicções sociais e contrariedades e polemizações e tal. Qual é o lugar de fala do... Agora, olha o salto tríplice mortal que eu dei. O lugar de fala do negro consciente. Lembra aquele negro consciente lá, que ele nasceu, né, de uma construção sociohistórica? Esse lugar pretende excluir, calar o discurso do opressor? É essa a proposta da interseccionalidade? Calar o discurso do opressor? Ou gerar um lugar, projetar um lugar de onde o oprimido fale e seja ouvido? Qual é o lugar de fala do preto que não percebe o racismo estrutural? Tem essa questão. Muitos irmãos meus afrodescendentes, afro-brasileiros, não reconhecem o racismo estrutural como eu reconheço. Qual é o lugar de fala desse... Ele também tem direito a ter um lugar de fala. Qual é o lugar de fala desse preto? Na escola, esse preto, essa irmã preta, qual é o lugar de fala desse? Muitas vezes um irmão preto é evangélico e combate, discrimina, oprime a religião do irmão branco que é candomblessista na sala de aula. E olha aí, e olha a confusão. E olha o problema que nós temos dentro da sala de aula. Qual é o lugar de fala do preto que não percebe o racismo estrutural? Esse lugar o torna mais oprimido que o negro consciente? Olha só. Olha só, tem uma lembrancinha aqui para mim, que é contar o caso do preconceito ao meu chapéu. Eu uso chapéu. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu só ando de chapéu. Chapéu grande, de aba e tal. É isso que aparece no bonequinho. Às vezes, quem me vê nas redes sociais vê só uma imagem do desenho com esse bonequinho. Eu uso chapéu. Quando eu fui morar... Eu uso esse chapéu há mais de 40 anos já. Quando eu fui morar no interior do Espírito Santo, na zona rural... Questionaram para minha companheira na época quem o seu marido pensa que é usando aquele chapéu. Tipo assim, esse cara é da cidade, ele veio da cidade. Quem ele pensa que ele está pensando que é o Sérgio Reis com aquele chapéu? O preconceito é o outsider, é o cara que é de fora. Né? Mudando agora só de chapéu, colocando esse chapéu que eu estou aqui usando agora, que eu acho que dá para vocês verem aí, que é um chapéu, vamos dizer assim, afro. Né? É um equeté. Um equeté. Em Yorubá chama equeté. Esse equeté, é claro que ele vai influir nas pessoas várias interpretações sociais de quem é aquele sujeito. Num vagão de trem do
da estrada de ferro aqui, da Central do Brasil, eu um belo dia estou lá, conheci aqui até, lendo um livro, chegou um sujeito, parou na minha frente e começou a pregar o evangelho para mim. A gente sabe que isso é proibido nos trens e tal. Eu fingi que não me incomodei, mas ele estava falando para mim. Aí eu comecei a olhar para ele e percebi que era um irmão, de cor, era um cidadão preto. Ele não era um negro, ele era um preto. Sabe por quê? Porque ele estava pregando para mim, porque eu estava com esse chapéu, e ele interpretou que eu fosse de religiões de matriz africana. De onde ele tirou essa conclusão? O livro que eu estava lendo era Schopenhauer, era filosofia europeia. Por causa do estigma, ele já tinha estigmatizado esse chapéu. Aí eu perguntei para ele, por que você está falando essas coisas para mim? Ele disse, eu também já estive lá, na casa do demônio, e eu sei o que é isso aí. Eu quero que você saia dessa religião e venha para o caminho de Jesus. Eu falei assim, olha, você é a primeira vez que eu sou ao vivo e a cores aqui, na vida real, é a primeira vez que eu sou racializado religiosamente por um irmão preto. Ele falou assim, eu não sou seu irmão. Você, claro que você é meu irmão. Você, inclusive, já foi da minha religião. Agora você está em outra, mas você já foi da minha religião. O estereótipo, né, professor? Racismo religioso por um irmão que estava ali no lugar de fala de preto que não percebe o racismo estrutural. Isso acontece na escola? Claro que acontece. Qual o lugar de fala, então, do antirracista? Esse lugar pretende excluir, calar o discurso do opressor? E se esse antirracista é um homem branco? Qual o lugar de fala dele? Você é branco, você é uma mulher branca, você não sabe o que passa uma mulher negra, você não pode falar com uma mulher negra, isso não é o seu lugar de fala. É assim que nós temos usado esse conceito lugar de fala. É verdade. E eu já vi professoras acadêmicas brancas que escrevem sobre antirracismo. Lilia Schwartz foi uma. Ela foi cancelada. Quem ela pensa que é essa branquela falando aí? Ela não é uma mulher negra? Lilia Schwartz, quem conhece, é historiadora, antropóloga. O livro dela, O Espetáculo das Raças, é um espetáculo mesmo, porque é uma formação cultural histórica sobre a história do nosso racismo aqui no Brasil. E ela é branca, e ela é descendente de judeus, inclusive. E ela foi cancelada. Um quadro importantíssimo da USP, né? da USP. Qual o lugar de fala do racista consciente? Esse lugar pretende excluir, calar o discurso do racializado? E se esse racista é um homem preto? Como a gente viu lá na Fundação Palmares, esse governo trouxe para a gente o que tinha eu não vou dizer pior, mas de mais esquisito na sociedade, que é esse pessoal que é racista, que é preto e que é racista, e que, nossa, que a gente achava... Inadmissível, né, professor? Que momento estamos passando, né? Mas olha só, se eles acharam esse, é porque existem mais. Existem mais. Como esse que me racializou dentro do trem, e ele não, só que esse aí não é um racista consciente. Né? A injúria racial como fala do outro. A ofensa consciente, isso acontece na sala de aula, a ofensa consciente é uma posição política ou uma postura cultural? Quando eu chamo o professor Bruno de macaco, seu macaco, isso é uma posição política que eu estou assumindo ou é só uma postura cultural? Quem é o responsável pelo racismo estrutural? Porque há alguém sendo responsabilizado pela existência do racismo estrutural. Né? Alguns antirracistas assim, mais arraigados usam uma expressão que eu acho inadequada, branquitude, para contrastar com negritude. Né? Não contrasta porque negritude quer dizer consciência sociopolítica, negritude quer dizer que eu tenho a consciência da racialidade, e branquitude não quer dizer consciência nenhuma, quer dizer só o fato dele ser branco. Então, não é um contraponto. Então, eu acho inadequado esse termo branquitude, e ele é usado, na maioria das vezes que eu vi, como ofensa. Quem é responsável pelo racismo estrutural? Bom, professor, antes de indicar um responsável, vamos saber qual é a diferença entre responsabilidade e culpa. Muitas vezes eu culpo
alguém que não é responsável ou responsabilizo alguém que não tem culpa. Olha, responsabilidade sem culpa é a coisa mais natural na nossa sociedade. Vou dar um exemplo simples. Seu filho, sua filha quebra a vidraça do vizinho enquanto você está lá na escola dando aula. Quando você chega em casa, tem a conta lá do vidraceiro para você pagar. Por quê? Você não jogou pedra em lugar nenhum? Foi seu filho. Sim, mas você é responsável sem ter culpa. Do meu ponto de vista, agora eu vou falar do meu ponto de vista, eu não gosto de revelar muito os meus pontos de vista, porque eles podem ser tóxicos. Do meu ponto de vista, o racismo estrutural é uma responsabilidade sem culpa. É uma responsabilidade de todos nós na sociedade. De quem é branco, de quem se declara branco, de quem é preto, de quem se declara negro, azul marinho, roxo, não importa. O racismo estrutural é um problema sociohistórico e está aí, causa iniquidade, é por isso que esse mês, né, é dedicado a isso, por força de lei. Olha só, teve que criar uma lei para se criar um mês para se refletir sobre essa conscientização sobre esse racismo estrutural. Então, eu não preciso encontrar culpados, eu preciso tornar cada vez mais o meu amigo outro responsável. Se eu ficar só procurando os culpados, eu vou agir como às vezes acontece. Vamos saber o que a polícia tem a dizer desse crime aí que aconteceu entre os próprios policiais que cometeram esse crime aí. Como é que vai ser? Estamos apurando os fatos e vamos apurar as responsabilidades e punir os culpados. Professor, pensa que o Estado também tem sua maior parcela, uma parcela de culpa dessa estruturação. O Estado tem essa parcela de culpa também. Com o detalhe de que eu, professor Jalber, não me excluo nunca do Estado. Assim como eu também não me excluo da minha associação de moradores aqui, do condomínio que eu pago, condomínio solto. Eu não me excluo. Eu não votei nesse síndico. Esse síndico é um maluco. Ele vai acabar com a administração do nosso prédio. Olha, você não votou, mas você votou na democracia, onde vence a maioria. Então, ele é o seu síndico e você tem que ajudá-lo, contribuir para que a administração dele seja melhor, ou você está contribuindo para que o seu prédio vá à falência, à ruptura. Da mesma forma, eu me sinto responsável pelo Estado. O Estado, não sou o rei sol lá da França, não, mas l'État, o Estado sou eu também, não sou eu sozinho, é claro. Somos todos nós, principalmente os coletivo. Mais de 18 anos, obrigados a votar no Brasil. O Estado somos nós somos responsáveis pelo que o Estado faz conosco. Tanto é que nós temos o direito de acionar contra o Estado, de discutir, de debater e de impedir que o Estado nos arrase, nos comprometa, nos cause iniquidades. E é o que estamos fazendo. Mas olha só, na escola nós estamos trabalhando com o inimigo. Que afirmação é essa? Trabalhando com o inimigo? A fala da escola está repleta de convicções, certezas e verdades, é claro que verdades entre parênteses aí, né? Que são as verdades de cada um. Qual é a diferença entre certeza e razão? Na escola parece que todo mundo no seu discurso está com a razão. Não, eles estão só com uma certeza. Né? É aquele sujeito que diz, olha, eu estou certo disso que eu estou falando, eu tenho absoluta certeza. Bom, agora eu pergunto para ele, tudo bem que você está certo disso aí, você tem certeza disso tudo aí, mas será que você está com a razão? Quem está com a razão? Eu já fui advogado, já fui professor de direito, e lá nesse campo a gente vai descobrir cedo que quando todos têm razão, o ideal é buscar-se o que é razoável, já que todo mundo tem razão, está todo mundo certo. Então não vamos discutir mais isso, vamos discutir o que é razoável entre nós, onde você abre mão, onde você pode colaborar, onde você pode usar um pouco mais da sua boa vontade, onde você pode ceder. E é essa a minha propositura para um debate, para esse tipo de debate, numa escola. Né? Por quê? Porque eu propugno pela educação da diferença. Né? A educação da diferença é o quê? É uma prática pedagógica, é uma prática, hein? Não é só conceito sociopolítico, não. É uma prática, ela tem que existir no chão da escola. Né? A Benção Paulo Freire. Voltada para a interculturalidade, pretendendo encontrar meios de se romper as barreiras socioculturais que causam opressão, discriminação e subalternização. Aqueles problemas lá apontados pelas interseccionalidades do outro.
Eu tenho que pensar, então, na educação da diferença, eu estou com o foco no outro, e não em mim mesmo, no outro. Eu quebrei o espelho, eu estou olhando para o outro. O outro é meu espelho, o outro é que vai me dizer quem eu sou, como eu sou. Então, quais são os objetivos voltados para aceitação e inclusão? Né? Educação da diferença também pode ser representado como educação inclusiva, mas sendo que no Brasil a educação inclusiva assumiu uma outra designação. Sociabilidade, né? Convivência saudável, solidariedade, companheirismo desinteressado, não é o puxa-saco da diretora, senso de igualdade ou eliminação de privilégio. A primeira coisa que você tem que colocar é a eliminação de privilégio. Tia, posso ir no banheiro? Não, porque você já foi 2 vezes hoje. Tia, posso ir no banheiro? Não, porque você já foi 3 vezes hoje. Tia, posso ir no banheiro? Não, porque você já foi 4 vezes. Espera aí, mas esse aluno ele vai toda ele está estudando no banheiro. Respeitabilidade ou aceitação do outro. Olha o outro com letra maiúscula aí. Como ele pretende ser. E olha só, ele pode mudar. Ele pode mudar. Hoje nós sabemos, né, que podemos mudar a qualquer momento de religião, nós podemos mudar de sexo, podemos mudar de gênero, podemos mudar de partido político, de ideologia, de consciência, podemos mudar a qualquer momento, nós somos livres. Então, nós temos que respeitar esse direito, né? A forma de respeitar é aceitar o outro como ele pretende ser. Olha, eu detestei esse cabelo azul que você colocou aí, mas é assim que você se autorrepresenta? Então eu prefiro conhecer. Por que você pintou de azul? Por que escolheu essa cor? Eu tive esse diálogo com a minha filha. Uma semana depois, o cabelo estava lilás. Depois voltou a ser preto. Depois alisou. Agora é black de novo. O meu respeito a essa mutabilidade, esse prazer que ela tem dessas múltiplas identidades, autoidentidades ou autoimagens, é o respeito. A liberdade, né? Como dizia Paulo Freire, a educação é a prática da liberdade, né? A pessoa está no espaço democrático. Ele vai aparecer daqui a pouco, e você, por isso que você é o meu guru, ele vai aparecer dizendo exatamente isso. Já para terminar, Stuart Hall, né, um dos pós-coloniais mais importantes, né, que é o descobridor dessas construções sobre identidade com as quais nós trabalhamos hoje, ele diz o seguinte: o sujeito pós-moderno, está falando de nós, não teria uma identidade fixa, essencial ou permanente, mas em contraste com mudança, de acordo com as relações que estabelece ao longo da sua vida. Mudei de religião. Com as formas de autorrepresentação. Mudei de sexo. Ou os meios através dos quais se interrelaciona com os sistemas culturais circunjacentes. Mudei de clube. Isso pode causar até morte. Se você deixar de ser Vasco para ser flamenguista, os vascaínos podem te perseguir. Essa identidade seria definida historicamente, mas não biologicamente. Não é porque eu sou preto que eu tenho que gostar de samba. Não é porque eu sou preta que eu tenho que saber sambar. Não é porque eu sou branco que eu tenho que ser letrado, alfabetizado, bem formado. Não é porque eu sou branco que eu não posso ser candomblecista ou sambista. Está aí o Paulo Freire. Paulo Freire resume tudo nessa frase. Quando eu dava aula preparatório para concurso público em conhecimentos pedagógicos, ajudei muita gente a passar em concurso, com meus materiais e com as minhas aulas, eu dizia, olha, se você quer acertar uma questão de prova de conhecimentos pedagógicos em que o tema seja Paulo Freire, os livros, a metodologia e tal, a forma e o pensamento dele, a resposta certa tem que rimar com educar é libertar. Se eu não estou lá na escola, isso é Paulo Freire, se eu não estou lá na escola para colaborar nessa libertação, eu não deveria estar lá, eu deveria repensar o meu magistério. O exercício da minha profissão. Isso do ponto de vista de Paulo Freire. Se educar não é para libertar, é para quê? Então é para oprimir. Se eu não estou ajudando a libertar, eu estou colaborando na opressão que já existe na sociedade e que vai parar dentro da escola. Como, então, descobrir caminhos de sociabilidade, comunicabilidade e interação produtiva?
Aí eu vou dar o exemplo aqui para terminar agora, o caso do jogo de futebol dos escoteiros. Quando eu era bem mais jovem do que eu sou, eu tinha só 9 anos, eu fui convidado a participar do movimento escoteiro, que eram os escoteiros, estavam lá em Bangu, nos idos lá de 1967, 68, por aí. E no primeiro dia que eu cheguei, meus pais foram embora, me deixaram lá, e uma das instrutoras lá do escotismo, lá eles se chamam chefes, remedando os indígenas, me colocou assim e falou assim, espera só um pouquinho que daqui a pouco você vai entrar. Tinha uma atividade, era um jogo de futebol, mas com uma bola diferente, uma bola que tornava o negócio um pouco mais complexo, era uma bola quadrada e de papelão. Mas era divertido aquilo, porque era difícil fazer gol e tal, e tinha uns outros meninos do lado de fora esperando para entrar também, que o campo era pequeno. E resumidamente, quando alguém fazia gol, todo mundo aqui fora vibrava, e todo mundo no campo também vibrava, gol, gol. Eu achei aquilo estranho, mas é um time contra o outro, daqui a pouco outro gol. Aí todo mundo, inclusive a chefe que estava do meu lado, vibrava, e só eu era o único ali que não vibrava com o gol. Aí quando acabou a partida, eu perguntei, mas vem cá, por que um estava vibrando lá, torcendo para o outro? Eu não entendi nada. Ela falou assim, não, querido, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o nosso grupo escoteiro, nós somos um grupo escoteiro. Como se fosse uma escola, né? Então, nós somos todos do mesmo grupo, nós somos um só. Então, quando um faz um gol, é alegria para todo mundo. Na verdade, a finalidade daquele jogo era a diversão. A causa é única, né? Eu acho que é dessa forma, com esse olhar de diversão, que nós precisamos entrar e sair da escola. A escola está ficando muito pouco divertida. Muito pouco mesmo. A escola está se tornando um lugar triste, de enfrentamento, de batalha, e essas coisas horrorosas que acontecem nas redes de interação social estão indo parar na escola. Cancelamentos, xingamentos, ofensas, todo tipo de coisa ruim que acontece para quem se expõe nessas redes. É verdade. Professor... É o fim, eu agradeço muito, e agora estou ansioso para saber as impressões de vocês. Eu não sei se vai dar tempo de eu ler o chat. Olha, professor, não vai dar tempo. A gente já passou quase que 20 minutos do tempo, né? Os professores continuam aqui presentes, participando. Eu vou assim... depois que o vídeo fica disponível lá no YouTube, seria muito interessante que o professor assistisse e visse os comentários, lesse os comentários, as perguntas, que não deu tempo, eu fiquei com pena, porque assim, são tantas coisas, né? Minha cabeça está muita coisa para ler, para rever, né? E rever e reaprender, eu penso, né? E os comentários aqui muito, muito interessantes, bem fundamentados. Xingamento aí contra o professor. Não tem nenhum xingamento, não. Te adoraram, vão te seguir nas redes sociais, querem que você volte. Eu não estou lá. Então, mas você precisa estar, professor. Precisa estar. Só pelo WhatsApp. Estão aqui comentando, solicitaram material, ele vai disponibilizar, a gente vai enviar pelo e-mail, e a gente precisa que você volte outras vezes, para que a gente possa aí fazer uma série de discussões. Preciso debater isso. Eu fiz uma série de perguntas e estou sem resposta até agora. Porque não deu tempo de te ler para você as respostas. Você queria falar e a gente precisa ouvir você. Lia, os comentários são muitos comentários. Tem algumas respostas no meio, tem outras perguntas também, né? Tem muita coisa boa, muita coisa boa. Depois você assiste lá e dá uma olhada, porque é possível carregar os comentários, tá bom? Depois okay. eu te envio aqui alguns deles. Eu não sei se isso é possível e nem se vamos dizer assim, adequado fazer essa proposta, mas é só uma questão de boa vontade. Se vocês quiserem, a secretaria, ou até um grupo de professores, ou até o Bruno, esse agitador social aí de Búzios, promover um encontro nosso, mas não nesse formato de live, mas um meeting, né? Eu tenho canais, eu posso abrir, que eu uso aqui no Instituto,
eu posso abrir gratuitamente. Aí, ali é bom, o Bruno já me conhece dessas interações, e ali é possível eu ouvir. Ótimo material. Isso, aí as pessoas podem entrar, falar, isso, né, e fazer essa interação. Bacana, podemos pensar nisso sim. A pessoa ideal para nos auxiliar nesse sentido é o Bruno, né? E tem muitas pessoas aqui que eu acredito que gostariam de participar e de alongar essa conversa, essa discussão que é muito interessante e que a gente precisa aprender, né? A gente precisa, e não basta só aprender termos novos, né? Significados novos, a gente precisa repensar, né? A gente precisa repensar o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu lá nos bancos. Vamos estreitar esses laços aí da área da educação, né? Somar com um único objetivo, né? Ó, tem gente aqui já dizendo, ó, quero sim, na verdade, somente verdade, parabéns, gostaria de encontro pelo Meet, ideia incrível, vou amar. Já tem um monte de gente aqui se inscrevendo sem a gente abrir inscrição. Mas ótimo, a gente vai falar com a Débora e com o Bruno, que organizam, responsável pelos programas, projetos e programas educacionais, e a gente pode pensar nesse formato sim, tá bom? Parabéns, boa palestra, pessoal agradecendo. Olha, muito interessante a interação. Você vai gostar de ver, professor, vai gostar de ler, tá bom? Como é que eu faço? Mas a gente não podia perder a sua fala. Sua fala é única, a gente não podia perder, tá bom? Gente, pelo link do acesso dos participantes, aquele outro link que eu enviei para que você pudesse compartilhar com seus alunos, depois você consegue acessar o vídeo por ali e carrega todos os comentários. Está muito interessante, tá bom? A gente precisa encerrar. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Agradeço muito a participação do Bruno, a sua participação, a sua disponibilidade, professor, também, né, de estarmos aqui essa manhã. Bruno, quer fazer as últimas palavras? Eu só tenho a agradecer ao professor Jovem compartilhar o seu conhecimento conosco, né? Estamos à disposição aí para auxiliar os colegas também com material que eu possa contribuir, que aqui é um espaço de compartilhar ideias, né? Ninguém é dono da verdade, né, professor? Então, vamos discutir com embasamento, com conhecimento e avançarmos na educação. Eu agradeço muito ao CEPET, à secretaria e a toda a equipe. Obrigado, professor Jovem, mais uma vez. Professor. Eu estou muito honrado, como sempre, quando tem essas oportunidades de interação com a educação de Búzios, né? Eu já devo ser conhecido aí de alguns professores. Com certeza. Eu já tive essa honra aí de participar de outros eventos, né, anteriores, e por causa da pandemia, alguns tiveram que ser interativos, assim, né, online e tal, mas eu não tenho nada contra a proposta, já me acostumei a me ver ali e tal. Não é muito legal, mas... Mas o legal mesmo é presencial. Com certeza. Sempre que vocês quiserem, é sempre uma honra. Meu amigo Bruno sabe disso. Com muito boa vontade, com muita alegria que eu vou colaborar sempre com essa secretaria aí, porque estou me referindo à secretaria, incluindo todos. Não estou me referindo só à administração pública, não. Estou me referindo à secretaria sem os professores, sem os alunos, sem os profissionais de educação, sem as mirandeiras, sem essa comunidade toda. A secretaria de educação pode fechar, porque não teria razão de existir. Então, estou me referindo a todo o corpo, né, da secretaria, e parabéns aí pelo CEPED, pela administração aí, por esse evento aí. Eu estou acompanhando e tem sido de muito proveito. Eu faço muitas anotações, eu estou com um caderno aqui. Eu também. Estou aprendendo horrores. Aqui quando eu estou vendo. Quando eu estou falando, não dá. Não sei se alguém passar uma pergunta, eu anoto aqui. Mas perfeito. Eu agradeço muito. Como eu sempre digo, eu já falei demais para o meu tamanho. Muito obrigado mesmo. E me chame, obrigado. chama que eu vou. Com certeza. Ótimo.
Um beijão. E o livro, obrigado. hein? Aguarde que eu vou te mandar. Poxa, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Já agradeço. Olha, um beijão, pessoal. Obrigada por ter ficado até agora. Tá vendo? Tá todo mundo aqui até agora, professor, aguardando dar o tchauzinho para você, parabenizando, gratidão. Poxa, um momento ímpar de reflexão. Tem muitos comentários. Vale a pena depois você assistir. À tarde, às 14 horas, a gente tem a Fernanda, que é biblioteconomista. Eu sempre erro essa palavra, gente. Trabalha na biblioteca aqui de Búzios, né? Na verdade, trabalha na Secretaria de Educação, coordenando as salas de leituras, formada com formação em biblioteca, que não é bibliotecária, tá, gente? É uma graduação, é uma formação, e ela vai compartilhar conosco um pouco desse trabalho antirracista, né, dessas possibilidades. Alguns termos que a gente usa ainda no nosso vocabulário, disponibilização de dicas de livros e de materiais pedagógicos para trabalhar na sala de aula, tá bom? Aguardo vocês. Um beijão, até a próxima. Obrigado. Tchauzinho, professor. Muito obrigada.